Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento muito importante da história do nosso país. Nós sabemos que a maior parte do povo brasileiro não tem uma noção exata do que está acontecendo. Assim é a história. Às vezes nós estamos muito perto da árvore e é necessário a gente se afastar um pouco dela, ou bastante dela, para a gente poder enxergar a floresta de uma maneira geral. Esse momento de pandemia no nosso país é o mais grave em termos de saúde pública que a nossa história já registrou. E nós tivemos uma falta de sorte de, ao invés de termos um governante que ajudou com que a doença não matasse tantas pessoas, ele ajudou a doença, ajudou com que o vírus se disseminasse e que muito mais pessoas morressem aqui no nosso país. Não fosse toda a sociedade, pessoas como eu e você, alguns veículos de comunicação, instituições, governantes, prefeitos, formadores de opinião estarem educando a população, os números hoje no nosso país seriam aterradores. Há uma relação direta entre as pessoas que votaram no presidente da República, no atual presidente, e o número de mortos e o perfil dos mortos e contaminados aqui no nosso país. A gente comentou no nosso papo de ontem, brevemente, essa pesquisa aqui. A pesquisa é muito simples, né? Se a gente for analisar. Porque se pegou números absolutos aqui nessa pesquisa das cidades mais votadas, onde Bolsonaro teve a maior votação, e o número de contaminados e mortos. E as cidades onde houve o menor número de votos para Bolsonaro, qual foi o número de mortos nessas cidades? As cidades bolsonaristas, vamos dizer assim, foram as cidades que mais morreram pessoas. Ou seja, ser bolsonarista, acreditar nas teses do presidente da República, acompanhar o presidente da República, para essas pessoas acarretou resultado morte. Para muitas pessoas. As pessoas que se mantiveram seguindo a ciência, procuraram se preservar, essas pessoas nessa cidade, elas morreram menos, elas tiveram menos sofrimento do que outras pessoas. Então vocês vejam como no final da história, quando a gente está lutando a favor da ciência, nós estamos lutando para salvar vidas, inclusive das pessoas que não acreditam na ciência, que preferem acreditar no presidente da República. Bom, antes que eu me esqueça, né, já estava esquecendo, você que está chegando agora e está nos conhecendo, se inscreva aqui no nosso portal, não deixa para fazer depois não. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê joinha, porque a gente vai chegar mais longe ainda, e mande seus comentários, as suas críticas aqui, porque são sempre lidas e são sempre bem-vindas. Bom, vamos voltar aqui ao nosso papo. Gente, então, hoje foi o depoimento do presidente da Fundação Butantan, do Instituto Butantan, o Dimas Covas. Levou lá alguns documentos que são a prova material que nós temos um presidente que mata. Gente, não tem como a gente dourar essa pílula. Dá para dizer que o presidente contribuiu. Não, o presidente agiu como um assassino, como um genocida, alguém que tem desprezo pela vida humana. E isso é uma coisa que torna o comportamento de alguns personagens na vida brasileira absolutamente inexplicáveis, incompreensíveis, a não ser se você analisar essas figuras que apoiam o presidente da República como os criminosos, como uns venais, uns corruptos, uns lacaios, uns vigaristas, uns bandidos, uns usurpadores do dinheiro público para fins pessoais. Porque, à luz da racionalidade, à luz da lógica, à luz da informação, da moral e da ética pública, não tem como defender o indefensável. Se a gente pegasse alguns senadores que estão defendendo o Bolsonaro e os colocasse em determinados períodos históricos, aqui no Brasil e fora do Brasil, para fazer algum tipo de defesa ou para se posicionarem de algum lado, eles estariam sempre ao lado do pior lado. Se nós estivéssemos na época da escravidão no Brasil, a gente já viu um Fernando Bezerra, por exemplo, esse senador, ele defendendo ali com a maior cara de peroba para os escravos que a escravidão é um sistema que é muito bom para eles, escravos, que a economia gira, tem que ver quanta riqueza a exploração do açúcar, do algodão, do fumo é bom para o Brasil, para a economia do nosso Brasil. Nem tudo pode ser considerado trevas. O que são correntinhas nos pulsos, nas pernas de algumas pessoas para ajudar o Brasil a crescer, não é? Ou falaria lá no apartheid para os negros lá do apartheid, segregados, que aquela segregação é muito boa. Vejam como a África do Sul é um país que estava crescendo, os índices econômicos estavam muito bem, as explorações de ouro e de minério na África do Sul, como elas estavam indo bem. Ou para os colonizados, enfim, para as vítimas da ditadura Pinochet. Sempre haverá algum lacaio que defenderá algum tipo de comportamento indefensável. Isso não se dá por razões morais. Porque
um senador hoje, ele não pode negar que o presidente da República, quando ele faz aglomeração, que ele está expandindo o vírus aqui no nosso país. Eles não podem negar que o presidente foi contra a vacina, fez diversas declarações sabotando a vacina. Eles não podem negar que o presidente prescreveu um remédio, a imprensa adora adorar essa pílula, né? Dizer remédio sem eficácia comprovada. Sem eficácia comprovada, uma ova. O remédio tem que ser chamado de outra forma. É remédio imprestável, remédio enganador, remédio que leva à morte, remédio que leva ao engano das pessoas, remédio que ludibria as pessoas de uma maneira geral. Então, se usa expressões, acaba se dourando um pouco a pílula e parece que o presidente não cometeu um crime tão grave de ser um charlatão na medicina, de ser um charlatão que induziu as pessoas a se automedicarem de uma forma absolutamente irresponsável. Tem até algumas outras conexões, gente, como eu já comentei com vocês. O Bolsonaro começou a fazer defesa da cloroquina quando o Trump fez isso. E o Trump estava fazendo isso, já é notório, já é conhecido de todo mundo, que ele tinha ações no laboratório Sanofi que fazia o remédio e eles tinham ali a expectativa que se o remédio funcionasse, que ia ser uma mina de dinheiro para essa gente. E o presidente brasileiro, um vassalo total, seguiu nessa linha. A cloroquina foi não recomendada mais, foi proibida mais adiante, né? Mas aqui se continuou nessa insanidade absoluta. Por razões até estratégicas com cálculos eleitorais, o Bolsonaro sabe, ele é informado, que 95% das pessoas que têm Covid não têm sintomas, que são sintomas extremos. Então, se o cara toma qualquer placebo ali e acha que está se curando, ele atribui aquilo a ter tomado o remédio. Quantas pessoas não entram aqui no nosso portal e dizem, minha família tomou e melhorou, mas não foi por conta do remédio. Isso cientificamente já está totalmente descartado. Então, quando a gente vê o Bruno Covas hoje lá na CPI, a gente vê situações extremamente degradantes. A gente vê aquele senador, o Marcos Rogério, com a espécie de Roberval Taylor, personagem lá do Chico Anísio, Alberto Roberto, ele se acha, né? Ele chega ali e apresentou, eles são meio burros até, né, gente? Ele apresentou um áudio que, teoricamente, criaria um problema para o Dória, como o Dória sendo um cara que estava sendo contrário aos chineses também. Logo eles que atacaram a China o tempo todo, querendo pensar essa situação, eles colocaram foi azeitona na empada do Dória, porque a fala do Dória, ele dizia, temos que pegar esse chinês pelo pescoço, de qualquer maneira, mas o cara estava nesse contexto falando para conseguir vacina. E aí até o senador Humberto Costa falou, enquanto o governador de São Paulo estava dando soco na mesa para pegar chinês atrás de vacina, o outro presidente estava mostrando cloroquina para a EMA. Não é? Então a gente vê que até as diferenças político-partidárias aí, nesse momento de salvar vidas, elas convergiram. As diferenças entre os partidos ali, elas não vão desaparecer. Mas aí é importante a gente saber quem é que está do lado da ética, da moral, quem está do lado da ciência, quem está ao lado do povo brasileiro, da razoabilidade, e quem não está, quem está fazendo o papel do vigarista, do lacaio, do bandido, do corrupto. O que faz o senador Fernando Bezerra, às vezes, vontade de a gente ficar... a gente se enjoa, né, de ver aquela criatura. Um cara que defendeu Lula, defendeu Dilma, defendeu Temer, agora está com o Bolsonaro. O cara vai aonde tiver o poder. Então o cara usa argumento, é aquele que falaria para os escravos que a escravidão é muito boa. O cara vai fazer uma pergunta, ele começa a mudar o entendimento de regras básicas. A transferência de recursos para o Estado de São Paulo, aqui dizer que foi investimento em vacina. Isso é vigarice, gente, isso é bandidice. De uma pessoa que está falando isso, ele está falando aquilo para ser gravado, e os bolsonaristas reproduzem aquilo nas suas redes, né? O cara deu show, o cara lacrou, né? Os bolsonaristas, Flávio Bolsonaro, a deputada lá, enfim, que estão ali toda hora patrulhando, quando o assunto é vacina, eles desapareceram. Mas as responsabilidades ali, elas foram extremamente contundentes. A gente vivenciou situações onde esse negacionismo ele se manifesta da forma mais boçal, né? Não adianta você dizer para uma pessoa que acredita em Bolsonaro ou que está defendendo com unhas e dentes o que está acontecendo no Brasil como tendo sido o melhor que o presidente poderia ter feito, que ele salvou vidas. Aliás, ninguém fala isso, né? Que ele salvou vidas. Porque ele não salvou vidas, ele matou gente aqui no nosso país, né? Mas quando você analisa essas pessoas se conflitando, a gente fica, assim, absurdado, né? Se a gente puder usar essa expressão.
de estarmos discutindo numa CPI no Senado Federal situações que o processo civilizatório já descobriu há mais de 25 séculos atrás. O Dimas Covas lembrou que o isolamento social já é praticado como uma medida para evitar a disseminação de vírus desde antes do cristianismo, desde antes de Roma Antiga. Já se faz isolamento de pessoas, de grupos contaminados, para que outras pessoas não padeçam da doença. E aqui a gente vai vendo o presidente aglomerar para cima e para baixo. É necessário ter esse tipo de informação. Hoje está se discutindo isso. O senador Girão querendo desmoralizar também, descredenciar a vacina, como o Bolsonaro faz, jogando uma dúvida se a vacina é feita com células de fetos humanos. Gente, é uma gente pirada, é uma gente assim, vigarista, é gente que a gente tem que avisar nos nossos estados quem são essas criaturas. Eles não estão ali defendendo ciência, não estão defendendo a moral, não estão defendendo a ética, estão defendendo dinheiro. Porque, à luz de qualquer tipo de argumento diante da ciência, diante da moral, do que acontece na humanidade, na medicina, esses caras não têm como defender essa situação. Então, eu até conversei com vocês já em outros tempos, né? Como é que as cidades que seguem o Bolsonaro, como as pessoas estão morrendo, como elas são vítimas dessa história toda. Se você chegasse hoje para esses negacionistas e falasse para eles que a lei de Newton, a lei que já está em vigor já há muitos séculos, se você jogar um objeto no chão, ele cai, esses caras vão querer dizer para você que não cai não, que você pode dizer isso, mas ele não acredita, ele tem a opinião dele. Então eles confundem a ciência com a opinião. Você dizer que sim, que a cloroquina não mata o vírus, o cara não, mas eu penso diferente. Então é isso, é o cara que vai se atirar num penhasco que vai achar que vai flutuar, porque ele não acredita na lei de Newton. Então é contra esse tipo de pensamento de gente que a gente está lutando. Isso deixa a gente às vezes indignado. Como é que o cara não pode acreditar numa coisa óbvia, não acreditar em fato? O cara está se enganando, o cara está caminhando para a própria morte. Então, gente, a responsabilidade que está sendo levantada hoje na CPI é uma responsabilidade jurídica, porque os documentos estão sendo colocados ali, isso vai ter que ser movimentado mais à frente. Não tem como não haver nenhum tipo de sanção ao presidente e a seus cúmplices, a história está mais do que registrada, mas a responsabilidade política do presidente já era para ter sido exposta há muito tempo. Os meios de comunicação estão fazendo a cobertura totalmente light, né? Você pega, por exemplo, o que faz a Globo News, que tem redatores, tem jornalistas, colunistas muito críticos e que tem uma postura. E a TV aberta, que tem a maior audiência, o Jornal Nacional, não tem opinião. São fatos. Eles vão apresentando um hospital aqui, um índice aqui, uma estatística acolá, mas você não informa a população, você não faz uma ligação direta entre o comportamento assassino de um governante, um comportamento de desprezo à vida humana e o resultado morte lá do outro lado. Resultado, você tem muitas pessoas no nosso país que vão sendo cada vez mais submetidas a todo tipo de engano, né? Os meios de comunicação, gente, eles não têm desculpa não. Eles têm responsabilidades. Eles são cúmplices nesse processo todo e aí a gente fica diante daquele dilema, né? O que a gente vai fazer? Olha, conversar, falar mais para as pessoas, mostrar inclusive para os bolsonaristas que além de estarem sendo mortos, eles estão sendo roubados também, porque isso tudo se presta no final da história a deixar com que a economia do nosso país passe por todo tipo de negociata contra o povo brasileiro e a gente não tenha nenhum tipo de influência no que está acontecendo. Então eles são sócios desse genocídio aqui também, porque eles não querem que a população se indigne o suficiente, fique indignada o suficiente, né, para promover qualquer tipo de pressão ao parlamento brasileiro para que o processo de impeachment ou processos de impeachment, né, sejam disparados através de algumas das medidas que foram provocadas ali no Congresso Nacional. Os deputados que fazem parte do Centrão, todos eles estão ligados a algum mecanismo econômico, algum financiamento privado, e eles são obedientes a quem dá dinheiro para eles fazerem as suas campanhas. E a obediência significa não pautarem o impeachment nesse momento, porque o impeachment deixaria com que os seus negócios fossem um pouco mais atrasados, fossem um pouco mais postergados
para outros tempos. Então, a gente tem que continuar aqui, a gente tem que continuar estimulando cada vez mais, mas a gente fica naquela contradição, né? Nós estamos defendendo tantas medidas sanitárias, isolamento, como é que a gente vai para a rua? A gente tem que ser muito criativo, muito esperto para poder fazer algumas coisas, para chamar a atenção de uma tal forma com que os meios de comunicação não tenham condição nenhuma de esconder, eles não tenham condição de esconder a verdade. E aí, a verdade sempre vai aparecer. E a verdade que nós sabemos, e a verdade que foi dita hoje na CPI, lá pelo Dimas Covas, é que nós temos um presidente que mata, nós temos um presidente assassino, nós temos um presidente genocida e nós temos uma série de cúmplices que só estão defendendo esse governo ainda porque tem algum interesse econômico. Porque, como eu disse a vocês, não tem nenhum tipo de justificativa racional, ética, moral, religiosa, não tem nenhuma. Todas as pessoas que estão defendendo esse tipo de situação no nosso país são pessoas que são cúmplices desse genocídio que está se dando aqui no nosso dia a dia, né? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Hoje nós não tivemos cenas aqui para passar para vocês. Hoje foi um papo direto, um papo reto. E vamos continuar colocando pressão, porque lentamente outras pessoas vão se convencendo do grande engodo que nós estamos vendo no nosso país e do grande genocídio. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.